Participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos, comigo e com o Timácio do Batista até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após saída de Marcelo Fernandes, Ponte inicia a busca por novo treinador. Fábio Matias, Paulo Turra, Leandro Zago foram nomes avaliados pela diretoria, mas ainda distante de qualquer desfecho. Depois, o William Potker, Macaca está próxima de acertar com o zagueiro Sérgio Palacios, do Red Bull Bragantino. Esse jogador é destro e tem 1,95 m. E com o atacante Paulinho, do Juventus. Vamos aguardar os próximos dias para ver se a Ponte contrata esses dois jogadores. CBF define data e horário do jogo do Guarani pela segunda fase da Copa do Brasil. Bugre vai enfrentar o Castanhal do Pará na próxima quarta, 3h30 da tarde, no estádio Modelão. Substituído ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras, Natan Melo é dúvida para a partida. São Paulo faz consulta para alugar o Brinco em eventual semifinal. Copa do Brasil 2026 começa nesta terça. Serão 14 duelos pela primeira fase, em partida única, envolvendo as equipes de pior posição no ranking nacional de clubes. Felipe Luiz tem chance de conquistar título inédito e se tornar o técnico mais vencedor do Flamengo. Contra o Lanús na Recopa Sul-Americana, o treinador buscará seu 6º título pelo clube carioca. Perto de ser anunciado pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues desembarca em Belo Horizonte. Vai realizar exames médicos. Atacante chega cedido pelo Palmeiras por empréstimo até o final do ano. Bandeirantes. – 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto pelo WhatsApp e pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, e faça como Valdemir Gomes. Terça-feira é dia de muita informação e muito trabalho. Bom dia. Já bati o confete, né? Ontem fui dormir cedo, que maravilha, né? Guarda disposto. Tudo tranquilo. Bom dia a todos, um abraço aos amigos do Nossa Área. Mas Castanhal, quarta-feira, 15 horas, 15h30, né? Sem TV. Sem TV. Mas cada um, né? Você já tá pronto, né? Que você tá escalado. Tá, vamos pra lá. Não tô escalado. Isso daí eu tô fora. Informação de bastidores. Meu bastidor seu tá mal informado. Só faltava ser quarta-feira de cinzas. Mas você podia ser escalado e não comparecer.
Afinal de contas, um dos cantores mais queridos no Brasil, o Tim Maia, sempre era escalado e não comparecia. E ele era cada vez mais querido. Se for por essa linha, poderíamos adotar essa... Bom, é uma boa oportunidade para o Guarani arrumar uma grana legal, avançar. Tem essa situação, não, mas o Castanhal empatou com o Remo, que é Série A. Nós estamos levantando aí. Com qual time... O Remo jogou. O Remo jogou. Com qual escalação ele utilizou? Porque o Remo tinha jogado no meio de semana passado, empatou 3-3, aí time principal, lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Resultadaço, né? Ainda não ganhou o Remo, mas esse resultado foi bom. Um empate fora de casa contra o time do Galo, que é um time caríssimo, um time que sempre briga pelas primeiras colocações. Não tem conseguido. Então, eu acho que, primeiro, essa informação é sempre complicado, né? Esse negócio de jogar em estádios acanhados, e horário esquisito, e o calor, a umidade. Fica aproximadamente 100 quilômetros de Belém, a cidade de Castanhal. Esse Castanhal, que em 2001 o CH foi adversário da Ponte, na mesma Copa do Brasil, 2 jogos na época, um lá, 1-0 para a Ponte, um no Moisés Lucarelli, 8-1 para a Ponte. O Washington marcou 4. Esse é o time do Castanhal, que de lá para cá evoluiu, participando sempre de primeira divisão lá no Pará. Vamos esperar aí mais informações, mas o Guarani não pode achar que, Castanhal, que é isso? Vamos dar uma castanhada. Não é assim. Não é assim. Esses jogos são perigosos. 11h36, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho as mensagens para vocês. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Bangu por 3-1 nesta segunda-feira no Maracanã e está classificado às semifinais do Campeonato Carioca. O Flu vai pegar agora o Vasco. Na outra semifinal tem Madureira e Flamengo. O Fluminense jogou com Fábio, Guga, Inácio Freitas e René, Facundo Bernal, Martinelli, depois Lúcio Acosta e Ganso, depois Otávio, Savarino, depois Soteldo, Canóbio, depois Santi Moreno e John Kennedy, depois Serna. A equipe do argentino Luiz Zubeldia. Já o Bangu, do técnico Tinoco, com Bruno no gol, Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca, depois Ricardo Senna, Dioguinho, depois Pedro China, Mauro Silva, depois Cauã Guilherme, Valber, depois Luizinho, Garrincha, com SHA, depois Zaru, além de Patrick Ferreira. Os gols do jogo: Savarino, 36 minutos do primeiro tempo para o Fluminense, que ampliou com Canóbio a 39. No segundo tempo, Ganso fez 3-0 para o Fluminense a 34 e Ricardo Senna diminuiu para o Bangu a 37 minutos do segundo tempo. O jogo que teve a arbitragem do Wagner do Nascimento Magalhães e foi realizado no Maracanã. Campeonato Carioca, quartas de final, Flamengo 3-1 para o Bangu. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
Bom, essa mensagem aqui, nós temos um tempinho, eu vou ler. Tá longa. Hoje quero deixar meus parabéns. Parabéns ao presidente e toda a diretoria do Guarani, conseguiram mais uma vez contratar ótimos atacantes. Está sendo aqui irônico, com certeza. Parede, Maranhão, Cachoeira, conseguiram fazer 3 gols num campeonato com 8 jogos. Parabéns ao nosso técnico, grande conhecedor de futebol. Ficou no quase de novo. Não posso deixar, de dar meus parabéns para a torcida organizada, que teve a maravilhosa ideia de entregar uma faixa para 7 inocentes jogadores. Foi um presente para o nosso Guarani. Uma multa de R$100 mil. Infelizmente, o nosso Bugre está nas mãos desses incompetentes. É o Luizão que escreve aqui. Vamos em frente. Não, mas não tem multa ainda, né? Ainda não. Vai ter julgamento, então é uma multa de R$1 a R$100 mil. Vamos aguardar, né, Tigrão? Vamos aguardar. Não é assim também esse pessimismo todo. Eu acho que poderia ter sido evitado, sim, concordo. É o tipo de provocação que torcedor é que faz. Jogador não. Não deveriam ter feito. Agora, vamos aguardar o julgamento. Por enquanto não tem nada concreto. É apenas uma inclusão, uma incursão num artigo aí do Código Brasileiro Desportivo. O Alexandre escreve aqui, Tigrão, e agora? Diatora quer sair fora. Que nível, hein? Logo o trem que passa atrás do campo muda a rota também. Bom, não entendi muito bem, mas a Diadora tá de saída da Ponte. Tudo bem. A única coisa boa para a torcida da Ponte em 2026 foi o gol do Capivariano no último minuto. Jogo contra o Botafogo. Marcos Carvalho. Veja como é que são as coisas. O elenco do Guarani está de folga até a próxima segunda-feira. E como vai jogar na próxima quarta no Pará? Bem lembrado. Aguinaldo do... Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Aguinaldo de Campinas. Bem lembrado. Folga inoportuna, intempestiva. Vai trocar o treinador. Tem cheiro de troca de treinador. Agora tem que rever essa folga aí. Vai se apresentar quando? Segunda? Eu não tenho essa informação. Já pode encontrar no aeroporto e viajar pro Pará, porque... Vamos acompanhar o... Eu ia falar, é chão, hein? Mas não é chão, não. Eu vou aguardar aqui o boletim do Breno Beretta para saber qual é a veracidade dessa situação. A diretoria da Ponte obrigação de buscar recursos e trazer o Guto Ferreira, Avelar. Difícil, hein? O bom nome, mas... esse aqui... Não cabe no orçamento. Esse aqui não dá para ler, que é coisa política. A diretoria do Guarani está discutindo renovação de Matheus Costa. Tem que mandar embora. Se renovar, ele não dura rodadas, ou 2 ou 3 rodadas no Brasileiro. E vai ter que pagar multa ainda por cima. Renato Cortez. Que coisa, a Ponte Guarani ficar atrás de Capivariano e Primavera. É muito para minha cabeça. Catelli. CH, bom dia. Teve síndrome de goleiros ruins há 10 anos como a contratação de bons goleiros. Isso terminou nessa temporada. Agora temos síndrome de técnicos. Edson Lencioni. Se não me engano, o Mega Massa perdeu um pênalti nesse jogo contra o Castanhal, além de fazer 4. Abimael, você lembra disso? Lembro, é verdade. Abimael tá correto. Eu, inclusive, trabalhei nesse jogo aí. Num dia de semana à tarde também. À tarde. Eu acho que tinha uma crise, sabe do que, CH? Não. De apagão. Tava faltando energia elétrica, não podia fazer jogo à noite. E a Ponte jogou à tarde essa partida aí e meteu logo uma sacola aí no Castanhal. Vamos em frente. E o pessoal aqui hoje não se manifestou. Não sei se tem algum problema ou não, acredito que não, mas pelo número aqui pelo YouTube, tá, gente? De acessos simultâneos, não tá aparecendo nada, pode ser que estejamos com algum problema, mas vou verificar. Em Campinas, 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Para CH, após a saída do técnico Marcelo Fernandes, a diretoria agora vai ao mercado em busca de um novo comandante
para a sequência da temporada. Ao menos 3 nomes já foram sondados e estão sendo discutidos internamente na Ponte Preta. São eles Fábio Matias, atualmente treinador da Portuguesa, levou a Lusa às quartas de final do Campeonato Paulista. Outro nome é Paulo Turra, o treinador que teve seu último trabalho no Vila Nova no ano passado, tem passagens pelo Santos, Atlético Paranaense. E o terceiro nome, Leandro Zago, um treinador aí, podemos dizer, da nova geração, já passou pelas categorias de base da Ponte Preta, comandou por muito tempo equipes de base do Atlético Mineiro, comandou justamente a equipe do Galo na Copinha de 2026 e após a eliminação da equipe mineira na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Leandro Zago acabou sendo demitido e está livre no mercado. E falando sobre contratações de jogadores, a Ponte Preta já acertou o retorno de William Potker. O atacante deve se apresentar amanhã no estádio Moisés Lucarelli e a diretoria também está próxima de acertar com mais 2 atletas, o zagueiro Sérgio Palácios, do Red Bull Bragantino, e também o atacante Paulinho, destaque da Juventus da Moca neste Campeonato Paulista da Série A2. O João Brigatti, inclusive, na entrevista coletiva após a partida contra o São Paulo, falou justamente sobre essa busca por novos reforços na janela de transferências. Precisamos, e a gente é ciente disso, de contratações de qualidade. Eu sei que o mercado está difícil, o mercado escasso, como eu sempre bato aqui, uma situação financeira complicada também que todos nós sabemos, mas enfim, a camisa da Ponte Preta sempre foi forte, sempre foi pesada. Tem muitos atletas que gostariam e querem vir, né, vestir a camisa da Ponte Preta, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, e é em cima disso que nós estamos trabalhando. Já contratamos 2 atletas praticamente, o Potter que está chegando, né, com a anuência do Marcelo, mais um outro atleta que ainda não assinou, mas a partir de segunda-feira a partir de amanhã já está inserido aqui, e nós vamos sim montar uma espinha dorsal forte para esse Campeonato Brasileiro que se faz necessário. Pela Copa do Brasil, entra na terceira fase e vai encarar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé, e já na semana seguinte dá início à jornada na Série B do Campeonato Brasileiro, estreando contra o Atlético fora de casa, CH. Beleza, Pedro. Ô Tigrão, você conhece o Paulinho do Juventus e o gringo aí do Red Bull, zagueiro de 1,95m, 21 anos. O zagueiro sim. O jogador ainda... Palácios. Ainda em evolução, eu acho que é um jogador destro, né? O ano passado fez 2 no time de cima e 27 partidas no sub-20 do Red Bull. É um jogador que está se amadurecendo. Lembrando que o Red Bull chegou na final, né? Sim. Do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro sub-20. Então ele teve uma boa performance pelo resultado auferido. Né? E pelas partidas realizadas também. Eu acho que 27 é um número interessante. Interessante, sem dúvida nenhuma. Até porque o campeonato não é do tamanho desse da Série A aí. Não dá nem para comparar. Os caras falam brasileiro sub-20, mas não são 38 rodadas. Não, né? Bem menos. É bem menos. E não são todos os times que participam. Bom, enfim, resumindo. Pode ser uma boa contratação. Eu acho que a Ponte tem problema gravíssimo no setor e, apesar de jovem, pode ser sim uma boa contratação. Agora, o Paulinho eu não vi jogar. Não vou aqui... Teve gol, assistência no Campeonato Paulista da Série A2. Parece que é bom jogador. As informações que eu colhi hoje de manhã são legais. Mas eu não vi. Agora, quanto ao Potker, já que você não me perguntou, mas já está contratado... Falamos ontem, né? Falamos. O Potker é um jogador de explosão física. Desde que ele esteja bem fisicamente. Isso, esse é que é o detalhe. Talvez por isso que nas 4 últimas temporadas ele não foi bem. Não fez gol, jogou poucas partidas. Então, é assim, ó. Você pega, mas e o Elvis? Mas o Elvis é técnico. O Elvis parado joga mais do que muito nego de intensidade aí. Porque, cadencia o jogo, bate bem na bola, vira uma bola de um lado pro outro, dá uma assistência. Tem uma bola parada boa. Elvis. Técnica e limitação física. Potker.
pouca técnica e 90% é explosão física. Então, esse é o tipo de jogador que quando perde a força física, ele perde, é o Sansão. Cortaram o cabelo dele, ele não tem mais força. Então vamos ver como é que vai estar fisicamente o Potker, que é um jogador que teve uma excelente passagem pela Ponte. Esse discurso do Brigatti não tá tendo nenhum problema no YouTube não, viu? Tá tudo funcionando, eu dei um F5 aqui, tá tudo certo, tá bom, gente? Então aquilo que eu falei, eu retiro o que eu falei, não tem problema nenhum. Esse discurso do Brigatti é recorrente, repetitivo, inócuo, ou seja, não tem repertório. Paulo Reno está fazendo o que pode, tem defeitos e qualidades como qualquer dirigente. Agora, vai tocar um time que não paga ninguém, ou começou a pagar agora, para você ver o que é bom você administrar um negócio desse. Então eu não critico não, como não critico e não critiquei o Marcelo Fernandes. 11h50 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, a CBF definiu data e horário do confronto do Guarani na segunda fase da Copa do Brasil. O Bugre vai pegar o Castanhal no dia 25 de fevereiro, 3h30 da tarde, no estádio Modelão, no interior do Pará. Vale lembrar que se o Guarani vencer no tempo normal, estará classificado à próxima fase. Se o jogo terminar empatado, por exemplo, vai para os pênaltis, aí quem vencer avança. É muito importante o Guarani avançar também pela questão financeira. Bom, os jogadores receberam folga de uma semana e como o dia 25 está próximo, eu estou imaginando que essa folga será encurtada. Falando a respeito de atletas que podem deixar o Guarani, surgiu a informação de que o Botafogo do Rio de Janeiro pode fazer uma proposta para o Kaique França, goleiro que se destacou neste Paulistão 2026. Ele foi o principal jogador do Guarani na competição. É claro que toda a rodada chamando atenção e é um goleiro de muita confiança. Não dá para negar que é um goleiro de Série A do Brasileirão. Então o Botafogo do John Textor pode fazer uma proposta para o Kaique França. Bom, Mirandinha também chamou muita atenção. É um jogador de velocidade, do drible. E tem times da Série A do Brasileiro e até do exterior de olho no Mirandinha. O Mirandinha também pode deixar o Guarani. O Bugre vai se reforçar, é claro, para a Série C, também para a Copa do Brasil. Deve trazer um lateral direito, um segundo volante, um meia armador. São essas as possibilidades para o Guarani se reforçar. Por outro lado, o Guarani está emprestando atletas que não vão ser utilizados. O Lucas Martins, por exemplo, volante da base, atleta que foi capitão do time sub-20 por muito tempo, ele foi emprestado para o Campinense, para, é claro, ganhar rodagem e depois voltar mais experiente para o Guarani. Bom, CH, com relação ao Campeonato Paulista, o São Paulo já consultou o Guarani a possibilidade de mandar o jogo da semifinal do Paulistão, caso o São Paulo passe pelo Bragantino, mandar no Brinco de Ouro. Por quê? Porque o Morumbi vai receber um show na oportunidade. Então existe essa possibilidade. Valeu, CH! Bom, o próprio Breno me informou aqui pela nossa comunicação interna que essa folga, que é longa, eu também concordo com o Tigrão, ela pode ser diminuída, então vamos aguardar. Eu faço um convite para você, torcedor do Guarani e torcedor da Ponte. Já na tela da Band, nós teremos o Farney Coelho ao vivo e também o Marcelo Fernandes falando com a gente nos Donos da Bola. Fala, Tigrão, fale do Guarani. Então, a questão da folga aí a gente já falou. Eu acho que seria normal uma folga se não tivesse só a Série C. Mas com essa Copa do Brasil aí agora já oficial, para quarta-feira que vem, falta uma semana. Não pode se reapresentar segunda-feira, né? Voltar antes. Quanto ao Natan Melo, não vai ter condição de jogo, tudo leva a crer que não vai fazer muita falta. Saiu com problema muscular, né? Já no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras. E atenção, meus amigos da diretoria do Guarani.
São Paulo consultou para alugar o Brinco caso vá para a semifinal. Então, recado do Tigrão. Não gastem antes. Não gastem por... vai entrar algum aí do São Paulo. Não tô entendendo onde você tá querendo chegar eu vou com essa dizer conversa você, aí. Eu vou dizer pra você onde você que eu tô falando que o São chegar. Paulo não vai pra semifinal. Eu vou dizer pra você agora onde é que eu quero chegar. O adversário do São Paulo é o Red Bull Bragantino em Bragança. Na terra da linguiça. E a linguiça tá atômica, ela tá que tá. Ela tá teleguiada. Ela tá por controle remoto querendo fazer estrago. Entendeu? Já imaginou uma linguiça teleguiada por controle remoto ou não? Se tem um momento... Que situação constrangedora. Se tem um momento que a palavra vamos aguardar cabe, é nesse momento. Concordo contigo. Eu, se fosse o São Paulo, primeiro jogaria em Bragança. Depois... consulta o aluguel do Brinco. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista. Ontem a Federação Paulista definiu as datas e horários dos confrontos válidos pelas quartas de final da competição. Lembrando que é jogo único. O primeiro duelo de quartas de final será no sábado, entre Red Bull Bragantino e São Paulo, 18h30 em Bragança Paulista. Também no sábado, 8h30 na Arena Barueri, tem Palmeiras e Capivariano. No domingo, 4 da tarde em Novo Horizontino e Santos. E no domingo também, 8h30 da noite, tem Portuguesa e Corinthians. Hoje começa a Copa do Brasil, jogo único, primeira fase. 8 da noite tem Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Desportiva do Espírito Santo. Amanhã tem Porto Esporte Clube Serra Branca, Maguari e Clube Laguna, além de Baré em Madureira, Araguaína e Primavera de Indaiatuba, América de Propriá contra Tirol. Tem ainda Santa Catarina encarando o Iape, Gama e Monte Roraima, Betim e Piauí, Ivinhema e Independente, Ji-Paraná e Futebol Clube Pantanal, Galvez e Guaporé. Tem ainda o Primavera Atlético Clube pegando o Bragantino do Pará. E na quinta-feira, a estreia do Velo Clube contra o Vasco do Acre, lá no Acre. E hoje, agora pela manhã, a CBF divulgou a data e horário do confronto do Guarani. O Guarani vai pegar o Castanhal na quarta-feira, dia 25, 15h30 em Castanhal, no Pará. Destacando ainda o Campeonato Brasileiro, apenas um jogo será realizado neste meio de semana. Jogo atrasado, válido pela segunda rodada. O Corinthians vai até Curitiba pegar o Atlético Paranaense. Esse jogo acontece, portanto, na quinta-feira, 7h30 da noite. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana. E voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.
Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Deixa a rede São Paulo. Ah, não tem? Não. Aí. Mas será que vai vir aqui hoje à tarde? Tem. Então pronto. Não, calma. Aqui esquece, né? Deixa aqui, esquece. Abriu o Breno. Brenão, se quiser chamar aí. Eu acho que ele só vai falar da imagem que tá na tela indo Boles.